Dica 33. A dica 33 é sobre controle da administração pública. E dentro desse contexto de controle da administração pública, existem várias classificações. Uma das classificações sobre o controle é exatamente a classificação quanto ao órgão controlador. Quando a gente classifica o controle quanto ao órgão controlador, existem três tipos de controle. O controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial. Controle judicial, controle realizado por órgãos do Poder Judiciário em relação à atividade administrativa. O controle legislativo, realizado por órgãos do Poder Legislativo. Só que tem ainda o chamado controle administrativo. E é exatamente sobre esse controle que a gente vai fazer essa dica agora. Dica 33, fica ligado, isso já caiu em prova da FGV. Vem comigo. Dica 33, controle administrativo. Pois bem, quando a gente trata de controle administrativo, a gente tem que lembrar que, sim, a administração tem essa prerrogativa de realizar controle sobre os seus atos. Diga-se de passagem, essa fiscalização dos próprios atos, esse controle, esse monitoramento, essa supervisão dos próprios atos, ela está ligada umbilicalmente à noção da autotutela. Lembra da autotutela? Já fizemos uma dica sobre isso. Quando a gente falou da autotutela, o que a gente viu? Auto significa si mesma, si própria. Tutela, cuidar. Cuidar de si mesma, cuidar de si própria. Ou seja, é um princípio que está relacionado a essa prerrogativa da administração pública de rever os seus próprios atos. A autotutela simboliza essa prerrogativa de rever os atos que ela própria praticou. Então, quando se fala desse controle administrativo, a gente lembra logo disso. A administração tem ou não tem a prerrogativa de rever os próprios atos? Tem. Isso pode ser feito de ofício? Pode. Quando a gente classifica o controle quanto à iniciativa, existem dois tipos de controle, de ofício e provocado. A própria administração de ofício pode realizar controle sobre os próprios atos? Pode. Essa autotutela pode ser exercida de ofício. A própria administração, verificando que o ato que praticou é ilegal, realizando o controle de ilegalidade, vai lá e invalida o ato, anula esse ato. Por quê? Porque ela percebeu que o ato que ela praticou era ilegal. Mas às vezes, essa realização, ela não decorre de uma ação de ofício da administração. Pode ser provocada por um terceiro. Lembra quando a gente estudou atributos do ato? Outra dica que a gente já deu. A gente falou de atributos do ato, a gente viu que um dos atributos do ato é a presunção de legitimidade. Quando se presume a legitimidade do ato, você está presumindo que o ato praticado pela administração esteja em conformidade com a lei. Esse atributo está presente em todos os atos administrativos. Só que a presunção é relativa, ela não é absoluta, ela é relativa, porque ela admite prova em contrário. Então pode ser que a administração pratique um ato, esse ato comece a produzir os seus efeitos, que ele é presumidamente legítimo, né? E aí ele começa a ser executado, produzir os seus efeitos. Esse ato está viciado, só que quando ele foi editado ninguém percebeu esse vício. É como se o ato tivesse contaminado, mas assintomático, sabe? Fazendo assim uma analogia até com a pandemia. O ato está viciado, está contaminado, mas ele está assintomático. Ninguém percebeu o vício, o ato começou a produzir efeito. Chegou lá na frente, alguém estava tendo prejuízo, estava tendo dano com aquele ato. E o que aconteceu? Presumidamente legítimo, mas admite-se prova em contrário que a presunção é relativa. Alguém chegou lá e provou que aquele ato era ilegal. Então, nesse caso, não foi uma ação de ofício, ele foi provocado, a administração foi provocada a, verificando essa ilegalidade, anular. Então, a administração pode atuar de ofício? Pode. Ela pode ser provocada a realizar esse controle? Pode também. Então, tudo isso gira também em torno desse controle administrativo. Essa autotutela administrativa, a prerrogativa que a administração tem de realizar controle sobre os próprios atos, ela pode acontecer de ofício ou pode acontecer até mesmo por mediante provocação. Pode ser por meio de um recurso administrativo, ou seja, deflagrado por um terceiro, a própria administração vai realizar esse controle sobre o ato. Então, volto a dizer, a administração tem sim essa prerrogativa de realizar controle sobre os seus atos. E isso está relacionado à autotutela, claro, súmula 473 do STF. Lembra dela? Anota aí, súmula 473 do STF. A noção de autotutela, que permite à administração anular ou revogar os próprios atos. Eu tenho que colocar isso aqui, autotutela administrativa. Vou até simbolizar, vou até colocar em parênteses aqui, a súmula 473
do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por razões de conveniência e oportunidade, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Bom, feita essa introdução, repare que aí no seu material eu coloquei lá controle administrativo, o poder de fiscalização que a administração exerce sobre sua própria atuação, resultado do poder-dever de autotutela que a administração possui. Beleza, então fizemos essa introdução, até coloquei mais alguns aspectos, mais algumas informações. Agora, o mais importante, de que forma esse controle administrativo é instrumentalizado? Como é que esse controle pode ser feito? Repare que eu coloquei aí no seu material, olha lá. Ele pode ser realizado sob forma de... De que forma esse controle pode ser realizado? Esse controle administrativo ele é instrumentalizado por meio de que mecanismos? Vamos lá, vamos colocar isso aqui? Pode ser realizado de que maneiras? Quais são os instrumentos de que esse controle administrativo é realizado? Vamos lá. Pode ser realizado por meio de... Vamos lá, vamos colocar aqui algumas modalidades. Coloco aqui, primeiro, a hierarquia orgânica. Nota, hierarquia orgânica, exatamente. Essa hierarquia orgânica aqui, ela é resultado daquele escalonamento vertical que a gente verifica quando estuda poder hierárquico. Sabe quando a gente estuda poder hierárquico? É o poder que a administração tem de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos. Então isso está relacionado, inclusive, àquela modalidade de desconcentração. Lembra dela? Da desconcentração, distribuição interna entre os órgãos. A gente também falou disso numa dica sobre organização administrativa. Então essa hierarquia orgânica aqui, ela está diretamente relacionada a esse escalonamento vertical. Então eu tenho lá órgãos superiores, órgãos inferiores. Então tem um órgão aqui realizando controle sobre esse órgão de baixo. Quando você tem a desconcentração de atividade, você tem essa desconcentração baseada no poder hierárquico. Então, essa hierarquia orgânica está relacionada a essa distribuição escalonada e vertical das funções desses órgãos, está relacionada ao poder hierárquico, está relacionada ao instituto da desconcentração, que é uma forma de controle administrativo. Uma outra modalidade de realização desse controle administrativo é a denominada supervisão ministerial. Essa supervisão ministerial, ela está relacionada diretamente àquele controle finalístico. Aqui o controle não vai ser hierárquico, não. Por que esse controle é chamado de finalístico? Porque ele deriva de uma relação de vinculação. Aqui eu não estou falando de hierarquia, acho que dá para ver aqui no finalzinho. Aqui eu não estou falando da relação de hierarquia. Então, aqui a relação é de vinculação. Um exemplo claro disso aqui, essa supervisão ministerial, guarda isso, o controle que a direta realiza sobre a indireta. Cara, esse é exemplo clássico de prova, tem questão sobre isso, hein? A administração direta está aqui, a indireta está aqui, relação de descentralização. Não há hierarquia entre a direta e a indireta, porque as entidades da administração indireta, elas estão vinculadas à administração direta e não subordinadas. Uma autarquia está vinculada a um ministério, a um órgão da administração direta, ela não está subordinada. Tanto é que o controle da direta sobre a indireta é um controle finalístico. Você não está verificando ali a questão da hierarquia, da verticalidade, nada disso. Você está controlando para saber se a entidade está cumprindo os seus fins. Porque quando essas entidades são criadas, elas são criadas, as entidades da indireta, com especialização de fins e atividades. Então, por isso que a gente está tratando aqui do denominado controle finalístico, ok? Então, essa supervisão ministerial, claro que a gente utilizando a nomenclatura supervisão ministerial, a primeira coisa que vem à mente é o âmbito federal, porque é lá que a gente tem ministério. Mas, claro, no âmbito dos estados e municípios, em que pese o fato de você não ter ministérios, você tem secretarias municipais, estaduais, ok? Então, nos estados, secretarias estaduais, nos municípios, secretarias municipais. E esse controle também é finalístico em relação à administração indireta, porque também não há hierarquia entre a direta e a indireta, mesmo que seja em outro âmbito, não apenas no plano federal.
Tá? Por isso se costuma utilizar o termo supervisão ministerial no âmbito federal, mas simbolizando a noção do controle finalístico. Então, de alguma forma, no âmbito dos estados, municípios, também há que se falar nesse controle finalístico. Mesmo ali a gente não tem no ministério. Beleza? Então, mais uma forma de controle administrativo. Uma outra modalidade que a gente tem aqui de controle administrativo, o denominado direito de petição. Esse direito de petição, ele é constitucionalmente reconhecido. Quando a gente pega lá na Constituição Federal, o artigo 5º, vou até simbolizar aqui, o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, independentemente do pagamento de taxas, é assegurado o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder. Inclusive, nesse caso, acaba aparecendo aqui um instituto que é de suma importância, que é o Instituto da Representação. O Instituto da Representação, ele é super importante. Por quê? Porque essa representação, ela simboliza denúncia de irregularidades perante a administração. Então, se eu tenho conhecimento de irregularidades perante a administração, uma ilegalidade, abuso de poder, posso ou não posso exercer esse direito de representação? Posso. Esse direito de representação, ele é uma derivação direta desse direito de petição. Vou até aproveitar o ensejo aqui, para que você não confunda, vou até colocar aqui o símbolo de diferente, ó. Não confunda a representação com a denominada reclamação administrativa. Não confunde não, tá? Não confunde a representação com a reclamação administrativa. Cuidado para não confundir. Vou até marcar aqui também, ó. Não confunde a representação com a reclamação, não. Porque essa reclamação administrativa, ela configura oposição expressa a atos da administração que afetem direitos ou interesses legítimos. Só que qual é o grande lance da história? A reclamação administrativa, ela diz respeito à oposição expressa a atos da administração que afetem direitos ou interesses legítimos daquele que reclama. Então esse aqui está atingindo diretamente aquele que está fazendo a reclamação. Na representação é uma coisa mais genérica, você está denunciando irregularidades ainda que ela não tenha relação nenhuma com você. Então na reclamação administrativa, inclusive, se você nunca ouviu falar desse instituto aqui, essa reclamação administrativa, lá no artigo 1º, ou melhor, no artigo 6º, desculpe, no artigo 6º do Decreto-Lei 20.910 de 1932, ele diz lá que o prazo, inclusive, para o exercício dessa reclamação é de 1 ano, se não houver outro prazo, se não houver outro prazo fixado em lei. Então, se não houver outro prazo fixado em lei, o prazo aqui, no caso da reclamação, é de 1 ano. Na representação, ali não existe uma previsão específica de prazo. Você tem conhecimento da irregularidade, você vai representar contra aquela pessoa, obviamente, denunciar essa irregularidade que está sendo detectada perante a administração. Então, o direito de petição, ele está relacionado diretamente a esse instituto, ok? Então, ó, já printa que eu vou apagar esse quadro aqui agora, já printa isso aqui que eu vou pular para uma outra tela que tem mais uma coisa para te mostrar. Então, veja, esse controle ele pode ser realizado por meio de hierarquia orgânica, supervisão ministerial, direito de petição, onde eu falei aqui da representação ou da reclamação administrativa. Agora, existe uma outra possibilidade, um outro
uma outra forma de controle administrativo. Mota, e que outra forma de controle administrativo é esse? Por meio dos chamados recursos administrativos. Deixa eu apagar esse quadro aqui, deixa eu apagar, já está printado, está tudo certo? Beleza. Então deixa eu apagar esse quadro aqui, ainda dentro do controle administrativo, que tem uma outra coisa para a gente colocar aqui, uma outra maneira de se realizar esse controle administrativo também, que é por meio dos denominados recursos administrativos. Mota, recursos administrativos, sim. Esses recursos administrativos também simbolizam formas de controle administrativo. Mota, recursos administrativos, sim. Recurso, genericamente falando, é um meio formal de impugnação de uma decisão. Então, quando você está recorrendo, o que você está fazendo? Quando você recorre, você está formalmente buscando a impugnação de uma decisão. Então, recurso é um meio formal de impugnação de uma decisão administrativa. Ok? Agora, de que forma esses recursos administrativos podem se estabelecer? Repare que aí no seu material, depois de falar aqui sobre a representação, a reclamação, falamos aqui ainda do direito de petição. Repare que quando se fala de recursos administrativos, a gente vai simbolizar aqui recurso no sentido genérico, né, do termo. Vamos simbolizar aqui alguns institutos. Vamos lá. Vou colocar aqui, primeiro, o denominado pedido de reconsideração. O que é o pedido de reconsideração, Mota? É quando você encaminha a matéria à mesma autoridade, que proferiu a decisão anterior. Então veja, eu, Mota, venho a requerer alguma coisa. A autoridade vai lá e diz, não, negou. O que eu faço? Encaminhei a matéria a essa mesma autoridade pedindo para que ela reveja a decisão dela. O que eu estou fazendo? Pedindo reconsideração. Mota, e se ao invés de encaminhar para a mesma autoridade, fosse para a autoridade superior? Aí não é pedido de reconsideração. Para a autoridade superior tem outro nome. É chamado de recurso hierárquico. Recurso hierárquico. Espera aí que eu coloquei a bolinha aqui de uma cor diferente. Ah, pô, mas tu é muito sistemático. Eu sou. Muito obrigado. Pois bem, recurso hierárquico. O recurso hierárquico é encaminhado à autoridade superior. Ok? Autoridade superior. Recurso hierárquico é para autoridade superior. É só lembrar da Xuxa. Sabe aquela música da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Aqui, ó, é para autoridade superior. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ou seja, se aqui não resolveu, mandei para a autoridade superior. Isso é recurso hierárquico. Esse recurso hierárquico, ele pode se dar de duas formas diferentes. Ele pode ser um recurso hierárquico próprio. O que é esse recurso hierárquico próprio, Mota? É quando ele é encaminhado para a autoridade superior dentro da linha de hierarquia. Então, por exemplo, houve uma decisão de um chefe de seção. Eu não concordo com essa decisão, a matéria subiu para o chefe do departamento. Existe entre o chefe de seção e o chefe de departamento, existem entre essas unidades e essas pessoas aqui, essas chefias, uma relação vertical. Então, recurso hierárquico, que é para a autoridade superior, e próprio porque tem uma relação propriamente de hierarquia. Agora, tem vezes que a matéria vai para a autoridade superior, mas fora de uma linha de hierarquia. Nesse caso, a gente está falando aqui do chamado recurso hierárquico impróprio. Impróprio, ó, é quando aqui, ó, vai para a autoridade superior, mas fora de um padrão de hierarquia. Exemplo, houve a decisão de um presidente de uma entidade da indireta, por exemplo, de uma fundação pública. Eu não concordo com a decisão dele, o cara não reconsidera, a matéria sobe para o ministro de Estado. Veja, entre a fundação e o ministério, já falei isso aqui nessa dica, a relação entre a direta e indireta não é de hierarquia, é de vinculação. Então essa fundação está vinculada a esse ministério. O presidente da fundação, ele não está acima do ministro, o ministro está acima do presidente. Mas não numa relação de hierarquia, porque a relação entre elas é de vinculação.
Então eu encaminho a matéria, decisão que eu não concordo com o presidente da fundação, mandei pro ministério, o ministro vai decidir. É recurso hierárquico, que é a autoridade superior, mas impróprio porque entre eles não há uma relação de hierarquia. Então é recurso hierárquico impróprio aqui. E temos ainda, além disso aqui, a denominada revisão administrativa. Mota, qual a particularidade dessa revisão administrativa aí? Essa revisão administrativa aqui, ela se embasa em quando surgirem, fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inadequação de penalidade aplicada. Então, a revisão é uma outra situação. A revisão está ligada a quê? A fatos novos, ao surgimento de uma circunstância não apreciada anteriormente que justifica a inadequação de uma penalidade. Aí a gente tem a revisão. Imagina, uma pessoa foi penalizada. Aí, beleza, o processo finalizou, a pessoa saiu. Chegou depois, pintou um fato novo que inocenta a pessoa. É um fato novo. Ah, Mota, mas e se essa situação não foi apreciada? Pô, então não é um fato novo. Então não é um fato novo. É um fato novo que justifica a inadequação daquela penalidade. Olha só, apareceu isso aqui, cara, e a penalidade foi totalmente injusta. Provou-se que aquele fato novo mostra que o cara é inocente. Então, nesse caso, não é um mero recurso, é uma revisão administrativa. Diga-se de passagem, lá no artigo 65 da Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo no âmbito da Administração Federal, ele fala sobre essa revisão administrativa. E no parágrafo único do artigo 65, ele diz que no caso da revisão, não cabe agravamento da sanção. Quer dizer, a revisão, ela não pode piorar a situação do cara. O recurso pode. Um recurso pode piorar a situação do cara. Recurso pode. Tem gente que recorre e fica pior. Já viu em prova que a gente recorre de nota de redação e a nota piora? É um recurso. Agora, se a gente está falando de uma revisão, a revisão não pode agravar a sanção. Da revisão não cabe a chamada reformatio in pejus, ou seja, reforma em prejuízo. Não cabe. É possível a reformatio in melius. In melius pode, para melhorar. Para piorar, não. Do recurso pode. O recurso pode piorar a situação. Às vezes você recorre, a situação fica pior do que estava antes. Agora, a revisão não. Da revisão, segundo a Lei de Processo Administrativo Federal, o artigo 65 da 9784, da revisão não cabe agravamento da sanção. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala de recursos administrativos, eu citei aqui o pedido de reconsideração, o recurso hierárquico próprio e impróprio, a revisão administrativa. O recurso administrativo também é uma forma de controle administrativo. Quais foram as formas que nós citamos? Hierarquia orgânica, supervisão ministerial, direito de petição, onde eu diferenciei representação de reclamação administrativa. Ainda, os recursos administrativos, outra modalidade de controle administrativo, que é um controle provocado, onde você tem a reconsideração, o recurso hierárquico, a revisão administrativa. Então, tudo isso aqui, modalidade de controle administrativo. Ok? Mota, vem cá. Isso cai em prova? Isso cai em prova. Dá uma paquerada nas questões que eu coloquei aí. Olha lá. Questão número 1, 2021. 2021 essa questão. Mas não cai em prova. Olha aqui, ó. Em matéria de regime jurídico de entidade da administração indireta, a empresa pública Alfa do Estado do Piauí, entidade da indireta, que presta determinado serviço público está sujeita ao controle. A. Hierárquico pelo Estado do Piauí. Já está errado, porque Estado direta, empresa pública indireta. O controle não é um controle hierárquico, não há hierarquia entre a direta e indireta. Letra B, finalístico, gostei, pelo Estado do Piauí. Perfeito. Em decorrência da tutela administrativa. Perfeito. Quando a gente fez a dica da organização administrativa, lembra disso? Direta, indireta, descentralização, controle finalístico. Não é nesse caso autotutela porque ela não está revendo o próprio ato. É tutela. Volta lá na dica de organização administrativa que você vai lembrar disso. Princípio da tutela ou do controle. O controle da direta sobre a indireta está relacionado diretamente ao princípio da
tutela, ligado? Gostei. E a fiscalização contábil, financeira e orçamentária exercida pelo Tribunal de Contas. Aí é aquele 70 da Constituição Federal que fala da fiscalização contábil, orçamentária, financeira. E esse controle, obviamente, realizado pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Aqui, como é Estado, é a Assembleia Legislativa auxiliada pelo TSE. A resposta da número 1 já é a letra B de bola. A letra C é ridícula, ele fala controle judicial pelo Ministério Público. Pô, se fosse controle judicial seria pelo Poder Judiciário e não pelo MP. Letra D, controle administrativo pelo Estado do Piauí em decorrência de sua subordinação hierárquica ao ente a que está vinculado. Não há subordinação, é vinculação, a D está fora. E letra E, controle ministerial pelo Ministério Público, que pode exercer poder hierárquico sobre a empresa pública. Primeiro que não tem hierarquia. Segundo, supervisão ministerial, a gente fala da administração direta realizando controle sobre indireta. Já está fora. Número 1, a resposta foi a letra B de bola. Número 2, 2019, hein? Controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais o poder público e o próprio povo exerce o poder de fiscalização e de revisão de atividade administrativa. De acordo com a doutrina de direito administrativo, quanto à natureza do órgão controlador, o controle pode ser classificado A, como legislativo, que é aquele executado pelo Poder Legislativo com auxílio da PGJ, não. B, judicial, executado pelo judiciário, que em regra faz a revisão do mérito administrativo errado. O judiciário não invade o mérito administrativo. C, administrativo, que é aquele executado pela própria administração pública, calcado em seu poder de autotutela. Acabou! Controle administrativo, autotutela, número 2, letra C. Número 3, determinado município do estado da Bahia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exerce o controle finalístico sobre a autarquia municipal de meio ambiente, controle finalístico, para verificar se a entidade está cumprindo as disposições definidas pela lei específica que criou. A hipótese em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, trata do controle por A, subordinação, errado, é vinculação. B, de legalidade, peraí, aqui a gente não está falando controle direto e indireto de legalidade, não. C, hierarquia, também não. D, vinculação, gostei. Eis que praticado pela administração direta sobre uma entidade descentralizada, não se caracterizando como subordinação hierárquica, mas tão somente uma espécie de supervisão. Resposta da número 3 é a letra D de dado, dica importante, controle administrativo.